pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho, e esse é o Aluno em Foco, um quadro onde que eu convido um aluno meu para compartilhar um pouquinho da sua história profissional, que a história dele pode ser muito semelhante à tua. Hoje eu estou aqui com meu amigo e mentorado outlier, Alberto Alvim. Seja bem-vindo, Alberto. Muito obrigado pela tua presença aí, meu amigo. Prazer é nosso, Thiago. Mais uma vez estar contigo, para mim é uma honra, um grande prazer e alegria poder compartilhar um pouquinho da minha história e também da mudança que houve aí na minha vida profissional, conectar com uma pessoa tão com tanto conhecimento, com tanta experiência, que veio agregar só benefícios para a minha área profissional e também pessoal, porque dando mais segurança, a gente acaba tendo mais segurança em outras áreas também para empreender, porque eu sempre fui empreendedor, e empreender em outras áreas da vida. É muito legal isso. Obrigado pelo convite. Maravilha, meu amigo. Para mim é uma honra ter você aqui com a gente também. Alberto, vamos lá, cara. Vamos bater o nosso papo, né? Assim como a gente tem feito já em outros vídeos do Aluno em Foco, eu sempre pergunto para os meus alunos, cara, o que te levou, o que deu na tua cabeça, falou assim, vou entrar para a segurança do trabalho. E para quem não sabe, pessoal, o Alberto, ele é técnico em segurança e hoje também é engenheiro de segurança do trabalho, né? Fez essa transição de carreira. Mas assim, Alberto, o que aconteceu, cara? Caiu uma pedra na tua cabeça, assim, pô, vou entrar para a segurança do trabalho. Ou, não sei, conta aí um pouquinho da tua história, cara. O que te fez entrar para a área da segurança do trabalho, meu amigo? Vamos lá, Tiagão. Então, é verdade. A minha primeira formação é técnico de segurança do trabalho, né? Como você mesmo já disse. E assim, eu hoje estou com 48 anos. A minha formação, última formação é de engenharia de segurança. Fiz engenharia ambiental e pós em segurança do trabalho. Hoje estou fazendo também uma pós em ergonomia, mas tudo começou lá atrás, com 18 anos, na verdade, com 16 anos de idade, para ser mais específico, né? Eu estava entrando no segundo grau, né? Hoje eu acho que nem sei se é dado esse nome, colegial, né? Imagina, 1991, 92. Então, antes do ano 2000, antes do bug, do milênio, né? Antes do ano 2000. E aí, a escola que eu estudava, uma escola estadual, próximo à minha casa, 2 quarteirões da minha casa. Eu fiz toda a minha carreira estudantil, primário e secundário, eu fiz toda nessa escola. E aí, em dado momento, quando eu passei para o segundo grau, né, para o colegial, abriu-se uma oportunidade de curso técnico dentro da escola estadual, gratuito, curso técnico gratuito, o único curso técnico de segurança do trabalho gratuito na escola estadual que eu estudava, e calhou de ser bem no período que eu entraria no colegial. E eu poderia fazer o Foi dentro colegial da escola mesmo? da escola que eu estudava desde a primeira série. Então, da Olha, primeira à oitava série, estudei lá. E aí, quando eu cheguei no primeiro grau, no primeiro ano do segundo grau, abriu-se o curso técnico de segurança do trabalho, que poderia ser feito em conjunto com o segundo grau. Ou seja, o segundo grau terminar junto junto. com... Casado. Olha. Técnico de segurança e segundo grau. E aí minha mãe, você precisa fazer um curso técnico e tal, para ter uma profissão e tal, não é somente fazer o segundo grau. E aí meus colegas também de escola falaram, não, vamos fazer, já estamos aqui mesmo, a gente fica enturmado e tal. E na época, a minha namorada, a minha pretendente de namorada, tinha 17 anos, 16 anos, ia fazer o curso também, né? Que hoje é minha esposa, né? Na época de 16 anos, ela era minha pretendente, era a pessoa que Olha. eu olhava de longe, né? Ela ia continuar também na escola fazendo o curso, falou, vou ficar aqui com a galera, a menina do meu interesse está aqui também, vou ficar por aqui. E aí entrei para fazer o curso técnico de segurança, sem pretensão nenhuma, sem saber nada sobre o que era técnico de segurança, se era segurança patrimonial, se era guardinha de trânsito, eu não fazia ideia do que era. Eu falei, vou entrar na farra. Imagina, 16 para 17 anos, que noção a gente tem da vida. Você, E aí, cara, você falou um fui negócio fazer. bacana que até no vídeo com o Davi, com o Davi eu comentei. Cara, quando eu entrei para fazer o curso Tec Segurança, todo mundo, tá, mas você vai ser aquele guardinha lá do, do banco, cara? Cara, era a concepção que tinha na época, né, cara? Pô, esse é o guardinha do Exato. banco, né, cara? Nem sabia o que era, né, Alberto? É bem isso mesmo.
E a gente entrou cru, né? No curso sem saber o que era, né? Começamos a ter várias aulas lá diferentes sobre proteção. Na época não tinha nada disso, PPRA, PCMS, não tinha nada. Era exames médicos, riscos ambientais. Era um livrinho, as NRs era um livrinho fininho. Eu acho que tinha 24 normas, 26 normas. Era bem curtinho, era bem levezinho. Hoje 8, se eu não me engano, que iniciou, né? 28 era pouquinho, eu não lembro agora, mas era pouquinho, era um livro bem menor do que é hoje, né? Você falou que fez As o curso em 93? 93 eu me formei. Então, porque o PPRA, se eu não me engano, veio em 94, né, cara? Então, pô, você é anterior ao PPRA, pô. Antes, riscos ambientais, a NR9 era riscos ambientais. Ambientais, verdade, É, cara. é lá atrás, cara, bem lá atrás. E aí eu fui fazer o curso, conheci um pouquinho melhor, mas quando é moleque a gente não se importa muito, fui na farra mesmo, falar a verdade para você, não tinha noção. E trabalhando fora, estudando, trabalhava de manhã, estudava à noite, trabalhava no supermercado, a coisa toda. E aí, quando eu me formei, eu cheguei na fase do exército, saí da empresa que eu trabalhava num grande atacadista, numa função de líder lá, e aí saí de cada fase de exército, e aí eu consegui o primeiro emprego, de técnico de segurança, né? Técnico de segurança numa empresa de coleta de resíduos industriais. Primeiro emprego de técnico de segurança do trabalho numa empresa de coleta de resíduos industriais em São Paulo. Olha, marginal do Rio Tietê. Falei, vou arrebentar. Isso foi Salário São inicial. Paulo capital. São Paulo, capital. Vila Maria, ali, na região da Vila Maria, ali, próximo ao Shopping Center Norte, para quem conhece. Olha, E a primeira empresa a gente nunca esquece, né? verdade. Fiquei 3 meses na empresa. Salário inicial. Qual que é o salário inicial do técnico de segurança do trabalho? Um salário mínimo. Eu fui lá trabalhar por um salário mínimo, trabalhei com alguns, o pessoal do DP, né, RH, tinha um outro técnico lá que me ajudou no início, e aí logo em seguida eu consegui um emprego numa outra empresa, foi uma empresa de editora, né? É um grande jornal aqui em São Paulo, chama Diário de São Paulo. E aí eu fui sair dessa empresa depois de 3 meses, porque consegui uma oportunidade melhor, ganhando um pouco mais, então eu pedi a conta dessa empresa, fui trabalhar nessa empresa, trabalhar no período noturno para acompanhar a produção, porque o jornal ele roda as rotativas, que eles chamam, né? Trabalha à noite. Então, eu ficava supervisionando o pessoal à noite. E o técnico de segurança naquela época, galera, não tem nada a ver com o que tem hoje, tá? O técnico de segurança era tipo um capataz. Ficava lá embaixo, lá, pedindo para usar IPI, acompanhando a rotina da empresa, mas não tinha nenhum programa, nenhum áudio, não esquece, a gente nem sabia o que era isso. Tinha as normas, mas a gente sinceramente, naquela época eu não tinha noção. E Fiscalizava a aí, EPI só. fiscalizava a EPI, dava uma orientaçãozinha, fazia estatística de acidentes, né? Taxa de frequência, taxa de gravidade, essas coisas simples. Legal. E fazia reunião de CIPA, né? Coisas mais simplesinhas, bem rasas, não tinha noção nenhuma do que era, não sabia o tamanho do monstro, né? E aí eu trabalhei lá durante 5 anos. 5 anos no período noturno. Cansativo, Cara, estressante. é complicado. Rapaz, eu já dei. Hoje, como eu falei, eu já fui instrutor de trabalho em altura e espaço confinado, né, cara? Rapaz, eu já fiquei dando treinamento no terceiro turno, cara, tipo, das 10 às 6. Fiz acho que era curso de 16 horas de espaço confinado, se eu não me engano, né, cara? Trabalhador autorizado e vigia. Cara, foram 2 dias, cara, trabalhando no terceiro turno. Meu Deus do céu, Alberto. Cara do céu. Rapaz, no primeiro dia, se eu não consegui dormir, tipo, cheguei em casa umas 7 horas da manhã, eu falei, vou deitar para dormir. Cara, você não consegue, cara. Você não consegue. É quem trabalha no terceiro turno. E você ficou 5 anos, né, cara, trabalhando no primeiro turno, no terceiro. 5 anos, 5 anos. Grandes experiências. Uma vez pegou fogo lá no refeitório, eu que tive que apagar de madrugada com os bombeiros. Foi uma loucura. Foi uma experiência diferenciada, vamos dizer assim. Vamos falar outra coisa. Daí depois de 5 anos lá, eu consegui uma vaga em uma empresa um pouco maior e melhor, né? Uma empresa de grande porte, uma vidreira, uma indústria vidreira que faz produtos, copos, pratos, uma grande indústria aqui do Brasil, Que legal. e me abriu uma oportunidade. Daí eu saí dessa empresa jornalística, à noite fui trabalhar durante o dia nessa empresa de segunda a sexta, já melhorou. Lá eu trabalhava de domingo a domingo, era escala, então a folga era por escala, então tinha domingo que eu trabalhava, era bem corrido.
Daí eu fui trabalhar nessa empresa, segunda a sexta, o salário um pouquinho melhor, né? Era o piso, né? Era o piso de técnico de segurança, e não sabia onde eu estava me metendo, né? Mas foi uma grande escola ali, eu trabalhava com dois engenheiros, o engenheiro Livino e o engenheiro Zé Miguel. Esses dois engenheiros foram, eles eram os antigão lá, os dinossauros, né? Eles foram dos engenheiros aí que ajudaram na formulação da portaria 3214, só para você ter uma ideia. Pô, cara, que Eles, show, hein? eles Oportunidade. participaram, exatamente, os cara eram top das galáxias, né? E lá eu comecei a aprender o que era segurança e saúde do trabalho. Tinha médica própria, tinha médico do trabalho, tinha dois engenheiros, tinha uma equipe técnica, lá tinha tudo quanto é risco, lá tinha calor, vibração, ruído, tinha câmara frigorífica do refeitório da cozinha, tinha todos os químicos, né? Diversos produtos químicos. Então, eram monstros de indústria, né? E lá eu fui aprender o que era higiene ocupacional, o que era segurança e saúde do trabalho. O engenheiro Livino pegou na mão mesmo, era recém-formado, pode dizer 5 anos, era novato, os técnicos de segurança lá, tudo 30 anos, 20 anos Nossa. de técnico de segurança, tudo velhão. Eu era o menininho, né? Era o garotinho, 20 e poucos anos, estava lá dentro, não era nem casado ainda, estava lá dentro da indústria. E aí eles começaram a me ensinar. Foi lá que eu fui descobrir o que era dosimetria, avaliação de calor. Naquela época, cara, eles já tinham esses equipamentos lá. Só que não era igual, a mesma tecnologia de hoje. Eram os dosímetros lá que você fazia medição, daí pegava uma folha, fazia um risco na folha para verificar qual era a dose para aquele período de trabalho. Era outra coisa. Nossa, Era outra realidade, dinossauro cara. mesmo, né, cara? Era outra realidade. Mas eu mexi com esses aparelhos aí. Esse tipo de dosímetro, medidor de calor antigão, caramba, aquela árvore lá. Eu fiz tudo isso aí. E eu aprendi lá atrás o que era daí. Eu fiquei lá 5 anos, aprendendo com o engenheiro Livina, aprendendo com o engenheiro Zé Miguel, participando de umas reuniões da Fiesp, que ele me levava. Ele ia lá na Fiesp, era convidado para participar de umas grandes reuniões lá. Falava, ah, velho, vamos lá comigo, vai lá. Às vezes ele mandava eu participar, falava, vai lá me representar, né? E a gente participava, era bem legal, era bem legal. E aí eu fiquei 5 anos lá, e depois de 5 anos, era sempre 5 anos, sempre teve. 5 anos, daí eu saí de lá, da empresa, né? Nós tivemos um desacordo lá numa situação, e aí eu saí de lá, e aí entrei numa consultoria, que até ali o meu universo era o quê? Trabalhar em empresa, né? Saí de uma empresa, entrei em outra, saí de uma empresa, entrei em outra, entrei numa consultoria aqui na Barra Funda, em Que São ano, Paulo também. que ano mais ou menos era quando você entrou na consultoria? Ah, meu Deus do céu, deixa eu ver. 5, 10, 15 anos. Não, 5, 10 anos depois, devia ser 2003, cara. 2003, 2004, eu acredito. Eu acredito que era mais ou menos essa 2004, 2005, por aí. E aí eu entrei nessa empresa, na Barra Funda, eram dois engenheiros os donos, tinha médico também, tinha uma estrutura legal, tinha várias empresas. E aí como eu já tinha experiência da parte de higiene ocupacional, uma certa noção, eles começaram a me enviar para fazer esse tipo de avaliação, fazer visita dos clientes e tal. Eu nem carta de motorista tinha que tirar correndo, não dirigia muito Nossa. bom, era abração pra caramba. E aí eu fui começar a trabalhar ali e peguei gosto, sabe? Quando você pega gosto de fazer esse trabalho de visitar cliente, de orientar, o pessoal ter curiosidade, mas isso aqui, e assim, pô, mas como você vai fazer esse documento? E eu comecei a pegar gosto da coisa e os clientes começaram a gostar muito de mim. Não era pouco, não, eles começaram a se conectar comigo. Eles nem ligavam mais para a empresa, ligavam para mim. Não ligava mais para a empresa que eu trabalhava, ligava para mim, tô com um problema assim, Alberto, como que eu faço, cara? Você pode vir aqui? Não, mas liga lá, que eles, não, eu quero que você venha aqui me ajudar. E eu falei, puxa vida, né? E aí eu comecei a pegar gosto da coisa, e aí nessa ocasião, começou a aparecer um serviço de freelance para mim nos finais de semana. Então, aparecia lá alguns clientes que me indicavam e falavam assim, tem um trabalho assim, assim, assado em tal local, eu indiquei você, Alberto, liga lá e fala com o cara. Daí eu acabava no final de semana indo lá e fazendo um serviço de cara, um treinamento, um documento específico para outras empresas. Eu falei, puxa vida, esse negócio dá dinheiro, rapaz, dá para fazer serviço, é gostoso fazer serviço, Dá para né? trabalhar com isso, né? Dá para trabalhar com isso. Eu não estava no meu radar. O meu negócio era trabalhar com os outros, era entregar CLT, carteira registrada. O negócio era ser carteira registrada
dava segurança e estabilidade, né? Trabalhar assim dá estabilidade de certeza que você vai ficar empregado, né? Daí eu peguei e falei, puxa, esse negócio é legal, eu gostei. Aí foi a época que eu tive um problema de coluna, e aí, devido a peso e tal, hernia de disco, e aí eu acabei tendo que faltar vários dias para tratamento e tal, e aí eu conversando com os donos da empresa, achamos melhor a gente encerrar o nosso contrato por ali, né? E aí eles tocaram o barco para um lado, eu fui para o outro, fui para minha casa, e aí um ano depois, eu continuei fazendo esse biquinho. Um ano depois, eu comecei a fazer um serviço. E um amigo meu que trabalhava nessa empresa, que eu tinha saído de lá também, dessa empresa de consultoria, e estava trabalhando numa grande empresa de coleta, olha que interessante, coleta de resíduos industriais também. Só que era uma grande empresa, que só prestava serviço tipo para Ford, Volkswagen, GM. Ele fazia a gestão de resíduos nessas empresas. E ele era técnico responsável lá por essa empresa. E aí ele me convidou, falou, Roberto, não tem que você vir aqui e fazer uma proposta para você fazer as documentações para a gente dessas unidades, que toda unidade precisava na época, né? EPRA, ECMSO, e eles queriam um LTCAT. Eu confesso a você que eu nem sabia o que era. Mas eu falei, não, pode ficar tranquilo que a gente tem que pesquisar e saber o que era. E aí a gente foi atrás, buscou conhecimento, só que, como você sabe, né, a gente pega as informações erradas, né, as coisas as informações que a gente recebe, a gente acha que é uma verdade, depois a gente vê que não tem nada a ver. Mas vamos lá, durante um bom tempo, trabalhamos ali nessa empresa, prestando serviço. A empresa era do cunhado. Só um gancho aí, Alberto, mas eu acho que é um detalhe assim que até eu acho que gerou um vínculo entre nós dois, né, Alberto? Que eu acho que uma das primeiras vezes que a gente fez uma mentoria individual, né? Eu até abri para você e falei assim: não, Alberto, aqui comigo é a mesma coisa, cara. Então, cara, a gente aprende de um jeito, mas não necessariamente aquele jeito é o jeito certo. E a gente toma aquilo como verdade. Então, o Alberto falou, pô, antigamente fazia o LTCAT, a gente achava que era um jeito. Eu também, cara. Pô, só que assim, no meu caso, eu sempre aprendi que o LTCAT tem que ter insalubridade, a aposentadoria especial e periculosidade. Então, eu aprendi que tem que ter os três. Eu vejo muitos profissionais que faziam só insalubridade e periculosidade no LTCAT. Então, eu ainda não aprendi. Só que eu falava o seguinte, se deu insalubre, era especial. Né? E não é desse, depois a gente aprende que não é, né? E até acho que foi até uma coisa que gerou um vínculo entre eu e o Alberto, né? Que foi uma das primeiras vezes que nós fizemos mentoria, né? Que o Alberto estava meio receoso, e quando eu falei para ele, ele falou, não, cara, eu também fazia desse jeito, era assim. Aí o Alberto se soltou, falou, não, cara, então não sei o que, foi bem bacana, né, Alberto? Foi bem isso mesmo, Thiago, que a gente deu muita cabeçada, fez muita coisa atrapalhada, né, na época lá, a gente por não ter conhecimento certo, né? E o conhecimento era restrito, não era aberto assim. Hoje não tem a oportunidade que nós temos de adquirir esse conhecimento e acertar onde erramos, né? A gente fez muita coisa atrapalhada, cara. E uma das coisas que criou essa conexão entre nós é exatamente isso. A conexão entre nós é como nós somos semelhantes, né? A sua esposa é técnica de segurança, a minha esposa é técnica de segurança, né? Ontem eu fiquei sabendo que o Thiago era ex-roqueiro, metido a roqueiro, né? Metido a roqueiro. E eu também, na minha adolescência, quando eu conversei lá o curso de segurança dos 16 anos, eu era metido a roqueiro. Tinha um blecão assim, andava todo de preto, é isso mesmo. Tinha um apelido também. Olha só, você falou que andava todo de preto, eu tinha o cabelo grande, grande assim, né? Até aqui no ombro, assim, tinha o cabelo grande, queria deixar o cabelo crescer. Uma época que eu gostava muito do System of a Down, né, cara? E tinha aquele baixista, cara, que o cara tinha um cavanhaque que vinha até no umbigo. Cara, eu queria deixar minha barba chegar até no umbigo para me fazer uma trança na barba e só andava de preto. A minha esposa falava para mim assim, não, eu que clareei a vida do Thiago, porque depois que eu comecei a namorar ela começou a me dar roupa colorida, aí eu comecei a usar roupa colorida. É bem isso, Thiago, bem isso. É por isso que a gente tem muitas conexões, né? Ex-roqueiro, que mais? Tec Segurança, esposa e ele. Minha esposa é tec segurança. Minha esposa hoje não é técnica, mas... Oi? Fazia os laudos errados.
Eu fazia os laudos errados, exatamente, é isso aí mesmo, Tiago, é bem isso mesmo. Hoje minha esposa não é mais técnica de segurança, mas é fonoaudióloga, está aqui do teu lado ainda trabalhando. Ah, outro detalhe que também conecta nós é que quem é dona da empresa é a esposa, né? Eu sou empregado dela, Bem isso, cara, bem isso, bem isso. ela que é a dona, eu trabalho para ela, né? Eu falo para minha esposa assim, vou te processar, que até hoje nunca recebi nenhum salário aqui. Ah, é bem isso mesmo, é bem isso, Tiagão, é bem isso. E aí, bicho, eu abri, eu trabalhava para essa empresa, né, do colega nosso, e aí, em dado momento, a empresa me chamou e falou assim: olha, cara, a gente quer que você trabalhe para a gente, né? Só que a gente não quer mais trabalhar com essa empresa, quer que você abra uma empresa. Daí eu conversei com esse amigo meu, falei: olha, eles querem assim, assim, assado, eles não querem trabalhar mais com essa empresa, quer que abra uma empresa no meu nome e eu presto serviço. Eu fiquei super afoito, né, ansioso, porque eu falava com a minha esposa, falava, mas nós nunca trabalhamos, sempre trabalhando com os outros, nunca tivemos uma empresa, daí tomamos coragem, fomos na casa de um amigo nosso, contador, à noite, na casa dele, explicamos a situação que estava acontecendo, e aí ele falou, não, a gente abre uma empresa aqui rapidinho, nessa semana você já está com a documentação, manda para a empresa e tal. A gente ficou meio receoso, mas mesmo assim tocou o barco. Falou, então faz aí, contador. Né? Não vou dar o nome dele, mas faz aí, contador. Até hoje ele é nosso contador. Faz aí, Era contador. que ano mais ou menos, Alberto? 2009. Abrimos a empresa em 2009. A Alfaseg, essa aqui, ó. Show. Alfaseg, 2009. Abrimos a empresa em 2009 e eu lembro que eu fui procurar um advogado tributarista, amigo meu também, e apresentei o projeto, né? Falei, olha, uma empresa assim, assim, assim e tal, está acontecendo isso. Ele falou, oh, rapaz, isso aí... Olha, eu vou te falar sinceramente, se eu fosse você, eu não entrava nisso, não. Nossa. Porque não vai dar certo, o negócio não vai funcionar, é uma empresa só, é muito arriscado, é melhor você ficar quietinho no seu lugar, esse advogado. Eu falei, poxa vida, jogou um balde de água fria. Daí ele falou, não, vamos lá, se não der, a gente começa de novo, e tá tudo bem. Então, tá bom, então vamos meter o pé. Daí nós começamos a abrir umas empresas, começamos a prestar serviço para essa empresa, e aí começou a abrir portas de outras pequenas empresas da região, eles começaram a nos procurar, fiz uma parceria com o médico do trabalho para nos auxiliar aqui na região, e aí a empresa foi se desenvolvendo. Teve um dado momento que essa empresa, nós perdemos o contrato dela, né, dessa empresa de coleta, mas a gente estava bem estruturado com outras empresas que foram se agregando, né, outras pequenas empresas que foram se agregando que mantinham a empresa, porque eu tinha ouvido uma história de um colega meu, que ele falou que ele conheceu um técnico de segurança que abriu uma empresa, daí apareceu uma grande oportunidade para ele. Ele tinha algumas pequenas empresas, mas apareceu uma grande oportunidade para ele para atender toda a rede McDonald's. Olha. Daí ele falou, puxa, tô na pista da onda, vou explodir, né? Vou explodir. E aí o que ele fez? Ele focou somente na rede McDonald's e esqueceu as pequenininhas. Largou de lado, falou, eu não preciso de você, quer ir embora rápido. Tô milionário, tô muito bem. Estou ganhando muito bem, toda a rede, né? Toda a rede de McDonald's do Brasil sou eu que atendo. E ele começou a crescer, a empresa e tal, e focando na empresa, teve problema com família, o filho se desvirtuou, a esposa largou ele largou a esposa, porque era mais nova, que estava ganhando muito, destruiu a família, Nossa. né? E aí, ele, dado momento, o McDonald's decidiu trocar a empresa. Na surdina, de um dia para o outro, ele falou, olha, nós não precisamos mais prestar serviço com você, a partir do mês que vem vai ser a empresa X. Ele perdeu todas as redes de McDonald's e os clientes que ele tinha também tinha se perdido, tinha um ou dois. Ele entrou em bancarrota, né? Perdeu tudo, faliu, né? Daí, por essa experiência, falei, não, eu não vou ficar preso a uma empresa, não. Vou começar a ter várias empresas, mesmo que pequenas, para me dar suporte para manter empresa. E aí nós começamos a estruturar dessa forma. Isso é legal, né, Alberto? Que bate com o que nós vimos numa mentoria aqui nos Outliers, né, cara? A gente teve uma mentoria com a Fernanda, né? E a Fernanda Klerman, e ela pegou e falou assim na mentoria, que até ontem nós comentamos também, né, cara, na mentoria de ontem. E, cara, quem não prospecta novos clientes, quando você, por um acaso, teve sei lá, uma reviravolta e você perdeu alguns clientes, cadê os novos clientes? Então, hoje a gente está na crista da onda, é social, todas as empresas precisando, parará. E quando isso estabilizar? E quando isso normalizar? Você vai ter outros clientes, né? Um exemplo foi o contrato grande. Pô, perder um contrato grande que sustentava, é o único ovo de ouro que você tinha,
Se você perdeu esse ouro, já era, né, cara? Foi o que aconteceu com seu Exato. colega, né, Alberto? Exatamente. Essa foi a minha preocupação quando estava com essa outra empresa de resíduos industriais. É uma grande empresa, até hoje ela está no mercado, tinha várias unidades e dava um bom recurso que mantinha uma estabilidade financeira para a empresa e para mim como pessoa jurídica e física, mas só que eu não podia contar só com ela. Se uma hora ou outra ela me dispensasse, eu tinha que fazer. Então, eu tinha que manter uma estrutura lateral para falar, ó, se um dia essa aqui fugir, eu tenho essas aqui que me mantêm, eu toco o barco, né? E aí, graças a Deus, por sabedoria divina, né? Nós tivemos esse entendimento e aí tocamos o barco, passamos por esse processo, crescemos e agregamos outros clientes, até chegou um momento que pegamos uma grande empresa, né, em 2013, 2014, pegamos uma grande construtora, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, vou falar a verdade para você, a palavra é, mais ganhei dinheiro. A construtora de condomínios populares, né? E era uma construtora de Minas Gerais, que ela veio para São Paulo e ela só fazia Minha Casa Minha Vida, essas coisas, Olha né? aí. E ela veio prestar serviço conosco para fazer toda a parte técnica e de medicina para ela. Então, era muita coisa, era muita coisa. Era tipo assim, 120, 150 exames por dia, era laudo e treinamento todo dia. Então, viu, era... Desde quando você abriu sua empresa, sempre teve medicina, Alberto? Ou você incorporou a medicina com o tempo? Então, depois que eu abri a empresa e comecei a trabalhar com o meu CNPJ, logo em seguida eu já agreguei o médico do trabalho, que foi o primeiro parceiro nosso, tanto que ele é tão parceiro que ele abriu um espaço dentro da clínica dele para eu trabalhar, porque ele é só médico, ele não fazia mais nada, não fazia laudo, não fazia nada, só médico. Uhum. Daí eu fui lá trabalhar pertinho dele, ele arrumou uma salinha para mim lá, salinha mesmo, 2 por 2, 4 metros quadrados, onde eu ficava. Depois ele reformou um espaçozinho, eu coloquei lá a minha esposa e mais uma menina para ajudar. E desde então eu comecei a trabalhar com medicina nessa parceria. Depois que entrou essa grande empresa, eu falei, agora eu preciso me estruturar melhor. Foi aí que eu fui pegar um médico para estar me atendendo full time, de segunda a sexta, só dando exclusividade para minha empresa, trabalhava para atender meus clientes, não atendia mais ninguém. Foi quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com essa grande empreiteira aí, em 2013, 2014. Aí, meu amigo, explodiu, cara. Era 120, 150 funcionários por dia, treinamentos todo dia, treinamentos para carregadeira, treinamento, avaliações. Meu, era muito serviço. Eu nem via a minha família quase, porque era bem corrido. Só que o volume de condição financeira foi muito bom. Tanto é verdade, através desse trabalho de 2013, eu pude realizar um sonho que foi construir a casa dos meus sonhos, do jeito que eu queria, né? Com tudo que eu queria, através disso, né? Fui lá, comprei o terreno, demoli as casas, construí a casa, desenhei um arquiteto, eu e minha esposa, queremos que assim, assim, sabe? Com tudo que a gente queria. Construímos a casa nessa época. Só que em 2015, 14, 15, 16, aconteceu aquela crise lá do Lava Jato. Lava Jato? Uhum. Foi, né? Do governo, né? E Isso. aí o que aconteceu? As empreiteiras, ó, perderam tudo só. Aí eu perdi esse contratão. Mas graças a Deus eu continuava com as empresas base. Lembra da empresa base? Perfeito, Eu cara. continuava com as empresas base. E aí Ó, pessoal, continuei trabalhando. ó, deixa eu aproveitar aqui, ó. A gente tem que aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, mas também com erros e acertos dos colegas. Então, quem está assistindo aqui, que é empreendedor de SST, ou qualquer outro tipo de empreendedor, cara, pega essa sacada do Alberto. Não coloca todas as suas forças em um cliente apenas. Porque o Alberto já deu aqui 3 exemplos de situações que o cliente abandonou, um do amigo dele que o cara faliu e 2 situações dele que ele estava bem. Por quê? Porque ele diversificou. Ele colocou lá a sua força em outros clientes também. Então, olha a sacada aqui, gente. Acho que isso aqui já valeu o vídeo, Alberto. Só essa tua dica aqui, cara, valeu o vídeo, né, meu amigo? É verdade. Graças a Deus me deu estrutura, Thiago, porque na época, meu, foi um fuzuê. Imagina, eu tinha toda uma estrutura. Eu tinha médicos que trabalhavam o dia inteiro. Você sabe que médico para atender é caro, cara. Com Você certeza. tem noção, é caro. Eu tinha equipe técnica de enfermagem, eu tinha coleta no local. Eu tenho, na verdade.
Então, eu tenho uma área de coleta, Tiago, onde tem a técnica de enfermagem que faz a triagem e faz todo tipo de coleta, sangue, fezes, urina. Então, fazia coleta no lugar. Nessa época, eu tinha eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria, espirometria, tudo no meu espaço, no meu andar. Eu aluguei um andar para atender os clientes. Na verdade, depois eu passei por dois andares, só para isso. Passava de treinamento em um andar e administrativo e outro só para atendimento médico. Tinha toda a estrutura. E, de repente, pum, acaba, para, Nossa. evapora. E aí? O que eu faço com essa equipe toda? Eu tive que me reestruturar, me reerguer. Falei, meu, aí? Eu lembro que na época, Tiago, eu entrei em parafuso tão grande, cara, tão maluco. Eu falei, meu, acabou o mundo. E agora? Como que eu vou manter isso? Eu falei para minha esposa, eu preciso fazer alguma coisa para diversificar, fazer um diferencial nosso no mercado. Daí, na época, Tiago, eu fui fazer um curso. Não tem nada a ver com segurança do trabalho, vai dar risada. Não foi engenharia, não foi nada disso. Fui fazer um curso de coach, para ser um coach. Eu falei assim, eu fui num instituto chamado IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, José Roberto Marques, lá no centro de São Paulo. Fiz o curso, me formei como coach, né? Falei, eu vou agregar isso, que daí eu faço isso e ofereço ao cliente esse diferencial. Olha, eu vou dar um treinamento para o desenvolvimento da sua equipe, para mudança de mindset, aquela coisa toda, né? Essa era a minha ideia, né? E também bem para mim, porque eu estava com a cabeça, perturbada. Eu precisava fazer alguma coisa para dar uma... Fala, bom, qualquer coisa eu tenho esse recurso. E aí eu fui fazer esse curso, me formei, consegui aplicar isso na minha profissão de tech segurança ainda na época, e também fazer alguns atendimentos de coach, que me ajudou bastante, que é caro, né? Sim, cara. Umas Uma 10 sessões sessão, de né? coach. 10 sessões de coach é grande, é caro. Então eu comecei a fazer isso também, porque o meu tempo ficou mais a minha agenda ficou mais aberta, porque quem me consumiu o tempo era essa grande empresa, as empresas menores não consomem tanto tempo, e aí eu comecei a dar esses atendimentos que me ajudou também financeiramente, coisa e tal. E aí nós continuamos trabalhando, batalhando e tal. E aí foi quando eu tomei a decisão, falei, eu preciso parar de ser refém de engenheiro e começar a fazer um curso de engenharia. Eu falei, puxa, mas 5 anos, cara, parece muito longo, né? Mas quando você está fazendo, rapidinho passa. Passa, né, Aí eu cara? comecei a fazer o curso de engenharia, fiz engenharia ambiental, concluí na Universidade aqui de Santa Bárbara, aqui em São Paulo, a Luísa, me formei. Era que Já... ano mais ou menos que você se formou em engenharia? Deixa eu ver, cara. Eu acho que foi 2017, se eu não me engano, Thiago. Eu 2017. acredito que foi 2017, E cara. após? Após, como eu fiz, o que eu fiz? Quando eu estava no último ano da graduação Graduação. de engenharia ambiental, eu já me Iniciou o engajei negócio. então, em 2018, em 2018 eu já estava com o diploma também de engenharia ambiental, né? Daí eu falei, poxa, já estou na linha certa, que esse era o meu raciocínio, me formar e continuar na área, né? Perfeito. E aí, daí, a partir de então, eu comecei a trabalhar, me reerguer e tal, e comecei a desenvolver alguns trabalhos, a empresa começou a crescer, ter um desempenho legal financeiro e também de corpo técnico. Só que em 2020, daí me aconteceu uma ocorrência. Minha irmã me chama, fala assim, o Alberto e a Alessandra, que é minha esposa, eles são pilinha fênix, né? Eles viram Surgir cinzas e assim. das cinzas eles renascem, né? Porque a gente já viu 3 episódios que nós fomos para cinza. Falou, meu, boca rota, o negócio acabou, valeu, né? E a gente se reergueu e conseguiu se restabelecer. E aí, em 2020, em abril de 2020, o que me aconteceu, Tiago? Na correria, olha, imagina, eu tinha empresa de medicina do trabalho, eu dava treinamentos de coaching, atendia coaching individual, dirigia uma igreja, né, como pastor de uma igreja, e Pastor, cuidava da cara, minha. essa pra mim é nova, essa eu não sabia, cara. Essa é novidade. Essa pra mim é novidade. Que bênção, cara. Que bênção. Ai, rapaz, estamos aí, graças a Deus, né? E ainda cuidava da família. Então, eu estava bem Atarefado. atarefado, muita atividade. E isso começou a acumular pressão, pressão, pressão. Em abril de 2020, dia 14 de abril de 2020, fui levantado da cama para ir me preparar para ir para o trabalho. Forte dor no peito, sem conseguir respirar, me joguei na cama, sudorese, perdi a força do corpo, o Nossa. grandão aqui, gigante, quase 2 metros de altura, sem força para nada, 1,95 m.
infartando, né? Teve um Nossa, infarto agudo do miocárdio, né? meu Deus, cara. E aí foi uma correria, nos levaram para o hospital, aquela loucura. Fiquei 7 dias na UTI, aquela coisa toda. Eu falei, agora já era. E aí, depois, Deus foi muito bom para nós, eu me recuperei, fiz todo o processo de cateterismo, coloquei 2 stents no coração, aquela coisa toda. Fui para casa, fiquei um ano me recuperando, 8 meses mais ou menos, sem fazer nada. E aí a equipe começou a trabalhar lá e tal. E aí, conversando com os médicos, eu estava ainda na empresa, só que quem tocava a empresa foi na época da Covid, né? 2020 para 2021. A Covid estava em alta, né? Aí Não, a equipe que eu tinha preparado, as pessoas que estavam lá administrando, tocavam a empresa, tal, administravam, e minha esposa junto. E aí o que aconteceu, Thiago? O médico me orientou, cara, você tem que diminuir o ritmo, velho. Senão você vai infartar de novo. Reduz isso aí. Reduz isso aí, senão você não vai aguentar. Daí eu peguei e comecei a cortar um monte de atividade. Ó, não vou mais atender coach, não vou dar mais treinamento e tal. Até que eu falei assim, cara, eu vou vender empresa. Sabe uma coisa? Alfa sério? Eu vou vender. Eu vou fazer um servicinho, faço um auditinho, vou ser bem maneiro. Não vou nem ter escritório, vou trabalhar em casa. Não tenho escritório de casa, vou trabalhar em casa. Vou ficar quietinho. Só vou fazer o mínimo para me manter. Não quero fazer, não quero me esforçar, não. Né? Eu quero viver. E aí eu decidi vender a empresa, coisa e tal, né, nessa época aí. E aí fui vender a empresa, deu um problema sério essa venda dessa empresa. O cara não me pagou, quase faliu a empresa tinha um faturamento muito bom. Quando eu fui receber a empresa estava tendo faturamento de 10 mil, só para ter uma ideia. Tinha um faturamento muito bom. Quando ele foi me entregar a empresa, tinha um faturamento de 10 mil reais, 10, 12 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu, ele me devolveu meio judicialmente e tal, foi uma loucura. E aí eu tive que renascer das cinzas. de novo. Daí eu falei, bom, vamos lá. Trabalhamos. E aí reerguemos a empresa, saímos do escritório que era muito bom, para um escritório pequenininho, feio pra caramba, para recomeçar. Recomeçamos agora em 2021. E nessa época da crise, Thiago, foi a época que eu conheci um cara chamado Thiago Machado. Conhece esse cara? Foi essa época aí da crise. Né? Deus preparou de eu me conectar com você pelo YouTube. Você é o primeiro vídeo que eu assistia, todo mundo fala isso, eu sei disso. Foi um vídeo que você falava sobre posto de gasolina com um especialista em posto de gasolina, um engenheiro que eu não me Aquele lembro o nome Kleber dele. Santos, Kleber Santos. E eu tenho um parceiraço. cliente de muitos anos, uma família japonesa que tem uma rede de postos, que eu atendo há muitos anos, e aí eu fui ouvir o que você estava ensinando. Você deu uma aula lá, né? Você não foi uma live. Aquilo lá foi extraordinário. Foi uma aula. Porque assim, puxa, o cara está entregando tudo aí, velho. Passo a passo. Até uma criança assistindo ele aprende, né? E aí você deu uma big de uma aula fantástica. Eu falei, meu, eu preciso seguir esse cara. Aí eu maratonei. Tiago Machado, deixa eu assistir tudo que esse cara fala. Tudo que ele falar, onde ele estiver, eu vou estar. Daí eu maratonei todas as suas aulas, todos os seus vídeos, comecei a acompanhar você, todos os grupos que você colocava eu entrava, todas as pessoas que você indicava eu acompanhava, e aí eu comecei a ver os conteúdos, aí você falou do curso, você apresentou a sua sócia na época, né? Ia ter um treinamento na época, e aí eu comecei a acompanhar e surgiu a oportunidade de ter o e-social, né? O treinamento de e-social. Necessidade social, né? Primeiro treinamento seu, se eu não me engano, foi o primeiro. Foi o primeiro. Falei, eu sou o primeiro a parar, vou dar um jeito. Vamos lá, me arruma dinheiro aí, passa no cartão, vamos fazer esse curso aí. E aí minha esposa apoiou totalmente, fomos lá, adquirimos, eu maratonei, exclusivamente focado no que você estava ensinando lá, anotando tudo e já vendendo peixe, porque o conteúdo que você estava dando lá era argumento de vendas. Era argumento de vendas. E aí, todo o conhecimento que eu fui adquirindo lá, todo aprendizado que eu não fazia ideia. Você tem uma ideia, em 2014 ou 2013, eu fui fazer um curso no IOB sobre e-social. E eu vou confessar a você, Thiago, fui lá e fiquei assim, panguando. Os caras falam de layout, de não sei o quê. O que esses caras estão falando? Eu não fazia ideia do que eles... Paguei o curso no IOB, mas não sabia do que eles estavam falando, não tinha noção do tamanho do monstro, né? E com você eu tive clareza, cara. Puxa, agora entendi o que é o e-social, o que é o LTCAT, o
que é um laudo de salubridade, periculosidade, como que é o PGR, como que vai montar um PGR. Então, ali, meu, foi uma faculdade, uma outra faculdade. Quando eu falo para as minhas famílias que eu estou fazendo uma outra faculdade. Eu falo, qual é a faculdade que você está fazendo? Você conhece a faculdade Universidade Tiago Machado? Eu estou reaprendendo, cara, porque, olha, o conteúdo que você passou me ajudou muito. Minha esposa fala assim que eu sou o maior vendedor do Tiago, que o Tiago não sabe ainda, senão a gente contratava. Porque o maior vendedor do Tiago é o Alberto. Onde ele vai e fala, então, cara, o Tiago falou tal coisa, pode dar uma pesquisada, tem argumento técnico, está na lei, é isso e aquilo. O pessoal fica todo sabendo, quem é esse bendito Tiago? Daí vamos lá seguir o Tiago para saber quem é o Tiago. E aí, com o seu conhecimento, com o conteúdo que você teve, e aí depois que você foi apresentando outras oportunidades, né, de treinamento, de calor, eu fui lá adquirir, daí depois você apresentou um projeto maior, Outlier, primeiro que você apresentou, eu falei, puxa, não cabe meu pé não alcança agora, né, que eu estava me revendo ainda, né? Hoje que eu tenho uma certa estabilidade, mas naquela época eu estava vindo de uma fratura exposta e com ferros, né? E perdi um monte de clientes, tinha acabado de receber a empresa. Eu falei, meu, não posso investir isso agora. Mas Deus foi tão bom que preparou uma segunda oportunidade. Foi quando eu conversei com você lembra? Eu falei, Thiago, olha, eu tenho essa condição, você consegue me ajudar? E ele falou, não, Beto, toca o barco, vamos embora. E aí nós conseguimos entrar nessa mentoria que foi de grande valor, foi onde foi a virada de chave, né? De muitas situações, muitas dúvidas que tinha, somente com clientes. Clientes me perguntavam certas coisas, eu falava, olha, eu vou dar uma pesquisada, e aí assistia uma aula, jogava no grupo, né? Agora com o Outliers, que são os fora da curva, jogava no grupo, você prontamente respondia, a equipe, o pessoal também colaborava, ou nas mentorias de segunda-feira, a gente tira as dúvidas, e aí eu consigo ter argumento técnico, embasamentos, conheci, então, poxa vida, o cara sabe o que está falando, as contabilidades também vêm, que eu tenho segurança, né? Tenho segurança para passar a informação, fico rateando, o cara sabe, o cara tá consciente do que ele está falando. E aí isso começou a desenvolver. Aí aquela empresa que tinha um faturamento de R$ 10.000, hoje já ultrapassa 5 vezes, bem mais do que isso, por causa do Tiago, que nos deu suporte para que viéssemos a crescer. Porque do jeito que nós estávamos, certamente íamos crescer, mas de médio e longo prazo ia demorar algum tempo do Tiago, porque a insegurança era muito grande. Agora, com esse suporte que você nos dá, técnico, argumento técnico, segurança para desenvolver um bom trabalho, segurança para a escolha do cliente, isso é uma virada de chave, porque a gente fica frustrado, né? Quando a gente oferece o nosso serviço e um dos valores, depois a gente fala muito sobre isso, dos valores que eu tenho como profissional é reconhecimento. Um dos valores master meu é reconhecimento, né? E quando você vai entregar um serviço ou fazer uma proposta, o cliente desvaloriza o seu trabalho, fala, pô, esse trabalho seu aí não está com nada, você nem sabe o que está fazendo, o fulano cobra mais barato, querendo diminuir o seu serviço, o seu valor, o seu preço, e aí eu me sentia super mal, né? E nas mentorias você também quebra esse paradigma, essa crença. Não é o cliente que escolhe você, é você que escolhe o cliente que você quer trabalhar. É você que decide. E isso é uma grande sacada, cara. Porque assim, cara, olha só. E isso eu descobri, cara, isso que eu vou te falar agora, eu descobri gravando essas aulas aqui do Aluno em Foco, cara. Porque assim, a gente começou gravando com os Outliers, né? Agora eu já estou gravando também com o pessoal que às vezes não é Outlier ainda, mas é só do curso, né? Mas, cara, conversando com vocês, os Outliers, né? Eu comecei a ver um padrão entre vocês, entre os Outliers. E eu vou ser sincero, não foi proposital, cara. Não foi agora está sendo. Agora eu estou investindo nisso. Porque, assim, qual que é o padrão dos Outliers hoje, do nosso grupo de mentoria? É aquele profissional ou aquele empresário de SST que não quer ser o barateiro. Que não quer ser assim, não, eu vou ganhar uma concorrência por ser o mais barato. Muito pelo contrário. O perfil dos Outliers, cara, é muito meu perfil. Porque assim, Alberto, eu sempre fui assim... Hoje eu falo, né, cara? Hoje eu estou 100% online, eu não estou mais atendendo cliente físico. Hoje o meu cliente são vocês.
Hoje o meu cliente é o profissional de SST. O meu foco é fazer vocês crescerem. Cara, o que eu quero é fazer vocês crescerem. Então, assim, esse é o meu objetivo profissional hoje. Quem sabe amanhã eu penso no futuro voltar com a empresa de SST, mas é outro assunto. Mas assim, cara, quando eu estava como empresa de SST mesmo, que prestava serviço, cara, eu sentia incomodado quando um concorrente meu era mais caro do que eu, cara. Sabe? E eu queria sempre ganhar por ser o melhor. Eu queria sempre ser olhar isso assim como o melhor. Então, eu até uso uma analogia que a gente até já falou lá nos Outliers, que é o seguinte: qual que é o aparelho celular top de linha hoje que todo mundo almeja? Fala assim, eu não tenho, mas um dia eu vou ter. Que aparelho celular é esse? É o Apple, né? É o iPhone, né, cara? É. Assim, e o iPhone é o mais barato, Alberto? Negativo, é o mais caro no mercado. É o mais caro, velho. E todo É, mundo quer um iPhone. Alberto, eu quero ser o iPhone da segurança do trabalho, cara. top. Eu quero ser o iPhone. E sabe o que eu percebi, Alberto? Todos os outliers, não todos, mas eu digo assim, a maioria dos Maioria. outliers hoje, cara, quem tá lá, aquele mesmo grupo, porque assim, a gente tem 20 e poucos outliers hoje, mas que participa mesmo da mentoria é 9, 11, mais ou menos 11 pessoas aqui realmente têm participado das mentorias, né, cara? Cara, esses 11, eles não querem ser qualquer, eles querem ser o iPhone da segurança do trabalho. Eles querem ser, tipo assim, não querem ganhar por valor. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito nos outliers é isso, né, Alberto? Que é tipo assim, Sim. cara, prospecta. Se você não está vendendo, não é porque você está cobrando barato, é porque você não está oferecendo o teu serviço para alguém. Se você não está vendendo, não é porque o teu concorrente está cobrando mais barato, é porque você não está se prospectando, você não está se mostrando, você que não está atraindo mais clientes. Então a gente tem trabalhado isso lá dentro dos outliers também, né, cara? E temos pretensão de trabalhar mais sobre isso também. Porque foi que nem você falou, cara, é uma crença limitante, né, cara? Você acha assim, Exatamente. pô, a gente teve um colega lá, não vou citar o nome dele aqui porque ele não me deu autorização. Ele falou assim: não sei se o Alberto vai lembrar. Falou assim, cara, eu estava pensando em diminuir meu preço porque eu estava sendo considerado o careiro da cidade. Hoje, eu falo assim: não, hoje eu quero ser o mais caro, porque eu sou o iPhone. Eu sou o iPhone da segurança do trabalho. E o iPhone não é o barato. O iPhone é o desejo de consumo. O meu cliente tem que olhar para mim e falar assim: cara, eu não consigo ainda, mas eu Eu vou vou chegar. contratar esse aqui agora, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar Uhum. lá. Então, assim, cara, esse é o perfil do outlier. Entendeu? E eu vejo, cara, eu vejo isso muito em você. Eu vejo isso, cara, nos nossos colegas aí que estão sempre com a gente lá nos outliers. Cara, eu vejo isso neles. Por quê? Porque eu vejo isso. E é o que eu falo, Alberto. Não foi intencional, cara. Não foi. Não foi. Hoje está sendo. Hoje, quando eu vou marcar uma reunião aí com o pessoal que quer ser outlier, eu falo assim, cara, se você não quer ser o melhor da tua cidade, não entra nos outliers. O outlier não é para você. Não é para você. Agora, se você quer ser o melhor, o meu objetivo é te fazer o melhor. É te Top, fazer o melhor, Thiago. né, cara? Então, assim, velho, pô, bateu muito, cara, bateu muito, sabe? Assim, a gente atrai, aí cai naquele negócio, você vai estudar, bom, você é coach, você sabe, você vai estudar ali inteligência emocional, você atrai aquilo que você Exatamente. é. Cara, e eu atraí Exatamente. vocês porque é a cabeça que eu tenho, cara, e eu vejo que bateu muito, muito com vocês, sabe, cara? Pô, foi legal, cara, bacana. Bacana. Conexão total, né, Tiago? E a Conexão. evolução que a gente vê do projeto, né, no Boxlight especificamente, é fantástica, né? Tanto a dinâmica do aprendizado na parte técnica, que é fantástica, é surreal, né? A entrega. Eu estava falando com o Tiago um pouquinho antes dessa live, Gravação. desse bate-papo, dessa gravação, desse bate-papo, e a maioria dos profissionais, pelo menos essa experiência pessoal, talvez de outras pessoas seja diferente, mas quando você precisa de uma orientação, de um direcionamento, tirar uma dúvida, às vezes você recorre a quem? Os seus colegas de trabalho, às vezes o seu amigo do peito, que sai com você, viaja com você, e você liga para ele, fulano, eu estou com uma dúvida aqui nesse laudo aqui de insalubridade, eu estou nessa avaliação química, nessa de vibração, ou qualquer coisa parecida, ou na caracterização, descaracterização dessa aposentadoria especial, tal, qual experiência que você pode compartilhar? O cara segura, ele
ele esconde o ouro. Ele esconde o ouro. Ele fala, ah, mas se vira, velho, vai atrás aí, ó. Eu vou te falar, ó, tá em livro tal. Ah, procura aí em tal lugar. Eu vou ver aí, depois eu te respondo. Vou ver se, quando eu tiver um tempo, eu vou ver e te respondo. E sabe quando é isso que te respondo? Nunca mais. Você... O cara nem te atende mais, velho. Nem te atende mais. E É, no Outlier, meu amigo, é outro nível. É outro nível. Você tem a dúvida, você, nas mentorias de semana, uma vez por semana, toda segunda-feira, você tem um amparato técnico fantástico, a resposta é dada, o direcionamento é dado, e não só nas mentorias, né, Thiago, de segunda-feira, que nós normalmente temos, também. que é videoconferência, mas também no grupo de WhatsApp, né? Tem uma dúvida agora, segunda, terça-feira, 10 horas da manhã, 11 horas, 11 e meia da manhã, o cliente liga e te pergunta tal coisa e você fala, puxa, eu já te respondo, você não é Deus, cara, você não sabe tudo, né? Aí você joga no grupo, plano, e aí? E aí, se o Thiago não responde, alguém conta a experiência e te dá um direcionamento. Cara, é uma rede de segurança fantástica. Você fala, meu, eu posso trabalhar tranquilo, qualquer dificuldade, eu tenho pessoas para nos apoiar, nos amparar, nos direcionar. Às vezes, não propriamente o assunto, por exemplo, a parte médica, mas ele pode nos dar uma orientação a quem procurar, a quem buscar, o que a norma diz. Cara, é outro nível, é outra realidade, E, é e um deixa, divisor de águas. e deixa eu te falar, você sabe por que eu dou esse suporte, Alberto? Porque uma vez, cara, isso eu já tava começando a produzir conteúdo na internet, mas não tinha lançado nenhum curso ainda, mas eu já tinha alguns vídeos no YouTube, né? Eu fiz um curso, cara, com um profissional fera, sabe? Um cara top aqui no nosso país. E eu fiquei com uma dúvida. Foi até sobre hidrocarboneto, cara. Eu tinha dúvida sobre óleo mineral ali. Eu fui fazer um enquadramento, cara. Eu falei, putz, cara, e agora? Aí eu falei, vou perguntar pro professor. Professor, que o senhor, que o senhor acha aqui, Parará? Tá lá no curso, assiste, assiste porque era o curso presencial que eu fiz, lê lá a apostila. Cara, se fosse para mim ler a apostila, o que eu senti? O cara ficou com medo de mim, pô. O cara É, viu que eu já estava produzindo conteúdo na internet, o cara ficou com medo, né? E não quis me dar a resposta, é cara. bem isso. Eu falei, cara, mas por quê, velho? Por quê? Eu não tenho, sabe? E outra, pô, o Brasil é grande. E mesmo assim, aí depois eu fui descobrir que outros colegas que fizeram o curso dele, a resposta era sempre a mesma. Então, assim, pô, cara, vou deixar o meu aluno na mão, velho. Pô, o cara tá precisando ali de um suporte. Então, cara, eu sempre, Alberto, você sabe, cara, quando eu dou a resposta, até nos cursos, cara, eu não tenho medo de entregar. Porque, cara, quando eu vou ser sincero, eu fiz alguns cursos de PGR, alguns cursos bons, mas teve alguns cursos que eu fiz que eu falei assim, cara, é porque eu tenho noção de PGR. Eu consigo desenvolver um. Mas se eu tivesse noção zero e eu tivesse assistido esse curso, cara, eu não sabia fazer, eu continuava no zero. E não é isso, não é essa a sensação que eu quero que o meu aluno e o meu mentorado tenha, cara. Não é essa a sensação. Eu quero que a sensação que ele tenha é o seguinte, velho, dei conta. Nossa, eu peguei ali o passo a passo e eu aprendi. Pô, na dúvida eu pergunto lá e eu tenho uma resposta. Então, assim, é essa sensação que eu quero que o meu mentorado tenha, sabe? Que não só o mentorado, mas o aluno também, porque a gente tem, às vezes, o aluno naquele grupo lá do Telegram, o Alberto faz parte aí de uns grupos do Telegram nosso também lá dos alunos, cara. Apesar a diferença do grupo do Telegram para o grupo dos Outliers é que o Outlier, sempre que vocês mandam a pergunta, eu respondo. O Telegram é É, uma vez por dia que eu respondo lá, né? Mas eu sempre respondo também, cara. Então, do sim, mesmo nível verdade. de resposta que eu dou lá nos Outliers, eu também dou no grupo do Telegram, né, cara? E assim, cara, é essa sensação. E aí até eu te pergunto, Alberto, eu tô conseguindo, cara, alcançar essa sensação de, pô, o Thiago tá dando uma resposta, os conteúdos que a gente assiste, realmente você sai de lá aprendendo, cara? Qual que é o teu feedback quanto a isso, meu amigo? Eu ia falar exatamente isso agora, Tiago. Eu ia tratar sobre esse assunto. Me fez lembrar um curso que eu fiz e eu fui fazer lá no centro de São Paulo. Se eu não me engano, é 40 horas de curso, é uma semana de curso de higiene ocupacional. Fui fazer esse curso lá. Alberto fazendo um curso de higiene ocupacional totalmente cru de tudo. Foi fazer o curso. Uma grana, uma moeda boa. Não era barato, não, tá, Tiago? Você sabe disso, você conhece. Beleza. Não era barato, não. Fui lá no hotel, top, cheguei lá, meu amigo. O cara começou a falar. Imagina você ouvindo aramaico.
Já ouviu falar dessa língua? Aramaico? Eu não conheço nada de aramaico, nada, zero de aramaico. E ele falava, ele falava assim, o que esse cara está falando? O que é TWA? O que é TLV? O que é ACGIH? O que é isso? ACGIH? Não sei nem o que é isso. E o pessoal fazendo umas perguntas, tinha um pessoal lá que tinha um pouco mais de conhecimento, fazendo umas perguntas, não, edição de calor, que taxa de metabolismo, média ponderada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro, segundo, terceiro dia, eu saí de lá sem entender absolutamente nada, zero. O que difere hoje para a minha vida profissional para aquela época? Que naquela época o pessoal que estava apresentando não é que eram maus profissionais, é que eles estavam mais preparados. Eu não estava preparado naquele momento para receber, absorver aquele conteúdo, porque eu não tinha base, eu não tinha os rudimentos, eu não tinha base, eu não tinha os rudimentos. E aí ele falava parecia aramaico, parecia uma língua estrangeira que eu nunca tinha ouvido falar, né? E com o Thiago, o treinamento do Thiago, ele faz dessa transição do 0 ao 100% de forma gradual e passo a passo. Ele pega realmente sabe aquelas coisinhas e fala, por que o cara está falando sobre isso? Isso aí é um beabá, cara. Isso aí é você aprender a falar, que nem um bebezinho. O bebezinho, ele não começa a correr na casa, ele sai da barriga da manhã, começa a correr, falar e balançar os braços. Ele começa devagarzinho, ele sai, daí começa a posição no berço, daí começa a engatinhar até ele conseguir andar e correr. Que a água ele pega esse processo. Ele pega lá do início, os rudimentos, o passo a passo, a base, te orienta. Aí você vai crescendo, crescendo, você vai entendendo porque você viu lá no início. Então, nos treinamentos, tanto os treinamentos gravados, né, de higiene ocupacional, de LPCAT, de E-social, né, de E-social, gestão do E-social, todos os treinamentos ele vai lá no início, coisas assim, por que ele está falando isso? Você já sei, tudo bem, você sabe, parabéns, está só consolidando. Você está reforçando aquilo que você já sabe, isso é bom, né? Didaticamente você está reforçando, está confirmando que você está no caminho certo. E aquele que não sabe, fala, puxa, eu não sabia disso. Cada aula que o Thiago dá e cada mentoria que a gente passa, a gente aprende uma coisa nova. Ontem o Thiago deu uma aula fantástica sobre química, e eu falei assim, puxa, um monte de detalhezinhos que ele falou lá que eu nem estava no meu radar, né? Coisas que tinha a de ouro que ele falou sobre ppm e miligramas metro cúbico, né? Quando que usa um, quando que usa outro. A gente vê lá na norma, mas a gente, por que tem esses dois? E aí você tem lá a virada de chave, você fala, pô, cara, isso é fantástico que ele está falando, cara. Isso faz muito sentido. Agora eu entendi por que está isso assim, né? O que é gases, o que são vapores, o que é particulado, aerodispersóide. Ah, Alberto, mas isso é frente lá atrás, cara, no curso técnico, tá? Você lembra? Eu fiz em 93. É verdade, né, cara? Já faz 30 anos. E aí? Daí você fica no automático e nem lembra mais, velho. Então, o Thiago, ele dá essa didática, né? Do passo a passo. Caminha com Mas você. você sabe por que que eu desenvolvi esse módulo? Porque todo o meu curso tem um módulo de rudimentos, né, Alberto? Todo. Né? O ruído, calor, vibração, químicos, E-social, gestão. Todos eles têm um módulo de rudimentos. Por quê? Foi justamente por causa desse curso que você fez, né, que eu fiz também, né, e eu tive maior facilidade porque eu já tinha vivência com o HO. Eu fazia errado, mas eu já tinha vivência. Então, quando o professor falava TWA, STEL e não sei o que, eu já tinha uma noção porque eu já trabalhava. Então, eu estava ali só para lapidar. Mas, cara, o que teve de pessoas ali que, tipo assim, como eu sempre fui muito para frente nos cursos, né? Eu sempre sento na primeira fila, né? E toda hora perguntando, professor, toda hora perguntando, né? Aí tinha muito colega meu que ficava ali, Tiago, o que ele tá falando? Tiago, como é que é? Tiago, como é que é? Aí eu virei a chave, falei, pô, quem tá no zero não consegue acompanhar esse curso. Quem já tem uma vivência, o cara, pô, o curso é excelente. Você desenvolve, você cresce. Mas quem está no zero, o cara não consegue. Aí o que eu pensei? Pô, quando eu for fazer o meu, eu vou dar toda uma base primeiro, para quando eu chegar nesses assuntos, eles já vão saber o que fazer. Né, cara? E foi justamente por esse curso que você comentou, cara, que eu fiz, eu desenvolvi o meu curso com os módulos de rudimento.
foi justamente por esse mesmo motivo, meu amigo. Por esse mesmo motivo, cara. Você vê como conecta, né? A gente teve o mesmo processo, né? E só que na época, quando você fez esse curso, você tinha uma base. Eu não tinha base nenhuma, né? Eu não fazia ideia do que era aquilo. Então eu fiquei totalmente perdido. Daí tudo concorreu para o nosso bem, né? Tiago apareceu lá, teve essa virada de chave, cara, vou fazer uma coisa diferenciada, vou fazer uma coisa mais profunda, né? Que nem hoje nos químicos, cara, a necessidade das pessoas terem esses rudimentos, essas bases iniciais, numa linguagem mais simples, Thiago. Não precisa falar bonito, mas linguagem mais simples. E o Thiago tem esse diferencial, ele dá muito exemplo, conta muita história dele mesmo. Essa didática de contar história, você sabe que é mais antiga que a gente, né? A Bíblia é É assim, verdade, né? né, cara? Conta historinha que fica mais fácil da gente entender. O Tiago usa muita história. Então, teve um caso, cara, comigo, teve uma situação, eu ouvi falar de uma situação, então isso abre janelas, né? São ilustrações, e isso facilita muito a didática, o aprendizado. E legal é que o Tiago abre para pergunta, que ele fala, gente, não tem pergunta boba, não tem pergunta para iniciante. Toda pergunta é válida, pode perguntar, não tem problema. E as mentorias, lives que nós fazemos aqui, não tem nada para acabar, né? Minha esposa fica doida, que nem o Thiago aí, a esposa dele Não, também fica doida. o E negócio começa. a gente promete 2 horas de mentoria, mas não teve um, cara, que deu 2 horas, pô. As esposas que ficam doidas. Ontem mesmo foi um dia. A esposa lá sentada no sofá esperando, falando: ah, vamos assistir um filme junto. Hoje é segunda-feira, a gente folga. E ela vinha aqui, ó, É assim mesmo. e eu olhava aqui, eu tentava disfarçar que você estava aqui, eu olhava assim. E é assim mesmo, uma coisa puxa a outra, e o Thiago sempre pegando conteúdo, e ó, mesmo com a pressão, ele, não, gente, pode perguntar, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? É isso mesmo, tá tudo claro. Ele reforça, né? Que às vezes a gente viaja, Thiago, às vezes você tá falando ali, e às vezes a gente dá uma viajada. Fala, puxa, o que o Thiago tá falando? Daí ele dá uma reforçada no final. Gente, o que nós falamos aqui? Falamos isso, isso, isso. Ah, agora entendi. É porque conforme a gente está assistindo, porque tem hora que o Thiago falou alguma coisa, a gente vai lá atrás. Fala, poxa, eu lembro que o Thiago falou lá atrás, um assunto assim, assim, assim. Daí, quando você está pensando no assunto lá atrás, o Thiago já está na frente falando de outro assunto. E aí, quando você retorna, fala, peraí, o que esse cara está falando? Daí ele fala, então, agora que eu estou falando é isso. Ah, agora eu me voltei, agora estou entendendo. Cara, não tem palavras, é só agrega valor, conhecimento. Assim, a pessoa do Thiago, através dos treinamentos, até aqui só tem nos abençoado. Não só a mim, viu, Thiago? Minha esposa, que trabalha na parte administrativa, de gestão e tal, ela aprende toda hora com você, cara, porque ela assiste do meu lado, então ela ouve, né? Ela fala, aprendi mais um com o Thiago, agora eu sei entrar no e-social lá, não sei aonde, para ver os documentos do funcionário, que isso é uma dor de cabeça com RH. Ah, eu aprendi mais um com o Thiago, essa situação assim, assim, porque ela acaba me ajudando no comercial também. Então, o cliente tem alguma dúvida, ela acaba falando com o cliente, não, é assim, 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 tem que fazer essa medição mesmo, precisa. Então, ela acaba acompanhando e aprendendo comigo. Eu estou vendendo peixe para minha sobrinha. Minha sobrinha está terminando o curso de arquitetura. Estou falando, Pia, vai lá fazer esse nosso trabalho, vai fazer o curso do Tiago, você vai ver que você vai crescer muito, porque ela trabalha com a gente desde os 14 anos. Então, ela está com 20, acho que 23 ou 24 anos, já faz uns 10 anos. Eu peguei ela pequenininha, imagina, 14 anos ajudando a tia. Olha, E ela já está, ela aqui conosco já há um tempinho já. que show, Mas velho. que falar. Meu amigo, não sei se você percebeu, mas já deu mais de hora aqui já a gente batendo um papo, cara. Foi Ah, e vai incrível. longe. E Alberto, para a gente finalizar aqui, cara, até porque eu não quero estender muito também, para a gente finalizar aqui, meu amigo, se você pudesse passar uma mensagem para 100% dos profissionais de SST do Brasil inteiro, cara. Assim, a mensagem que você vai entregar agora vai chegar para 100% dos profissionais. Que mensagem você daria para esse profissional, cara? Cara, eu acho que a mensagem que é válida para qualquer profissional, não importa se é de segurança do trabalho ou não, de outra área, é não desista do seu sonho, né? Eu tive um sonho em 1900, não, 1900 não, 2000, 2008. Eu tive um sonho de ter a minha própria empresa. Eu desenhei empresa mentalmente. Eu quero ter uma empresa onde eu tenha médicos, técnicos, pessoas que trabalhem comigo dentro desse projeto. Eu vou ter uma recepção grande e bonita.
vou ter a parte técnica de enfermagem para fazer a triagem, vai ter enfermeira para atender os clientes, vai ter um médico capacitado, vou ter uma estrutura de treinamento dos clientes, vou dar um trabalho, vou prestar um serviço de excelência, isso em 2009. E eu projetei isso na minha mente, mentalmente. E eu comecei a correr atrás desse sonho. Nesse processo, houveram intempéries, houveram problemas, houveram desafios, né? Quando eu contei a história, várias vezes eu achei que tinha acabado, né? Eu me senti uma pena, eu tinha virado cinzas, né? Acabou, pegou fogo, já era. Tive algumas palavras negativas de iniciar. Cara, isso não vai dar certo, não. Nem tô pensando não que vai dar errado. Mas eu acreditei no sonho, acreditei que era possível. E quando eu falava com os meus clientes e parceiros, eu falava como se eu já estivesse vivendo esse sonho. Eu não falava como um dia eu vou, não. Eu já estou nessa situação. Até tem um cliente meu muito antigo que ele fala assim, rapaz, eu lembro que o Roberto chegou aqui com uma maletinha, sentou aqui, ele falava da empresa dele como se fosse uma grande empresa, tivesse um monte de médico, tivesse toda uma estrutura. Eu fui lá, uma salinha 2x2 de um médico que atende não só ele, mas uma N empresas e tal. E hoje ele olha para a empresa e fala, poxa, hoje nós temos um espaço fantástico, do jeito que nós sonhamos, médico, técnico de enfermagem, salas todas individualizadas, sala de treinamento com 30, 40 pessoas sentadas. Então, cara, acredite nos seus sonhos e vá atrás dele. Né? Não sei qual é o seu sonho, se realmente você quer empreender ou talvez trabalhar numa grande empresa, mas seja o melhor profissional na área dos seus sonhos. Qual que é o seu objetivo? Vai ser um grande engenheiro, grande médico, grande fisioterapeuta, grande ergonomista. Seja especialista nos seus sonhos, seja especialista na sua área e viva os seus sonhos. Detalhe, se especialize, busque sempre conhecimento. Vá atrás dos seus sonhos, mas vá buscar conhecimento. Isso vai te ajudar a você escalar o seu sonho, alcançar os seus sonhos. A minha esposa briga comigo porque eu estou o tempo todo estudando. Né? Eu dou uma paradinha aqui, estou quietinho aqui, já ligo uma aula, ouvi a aula. Pô, mas você já assistiu essa aula, mas eu perdi alguma coisa ali que não fez sentido para mim, eu preciso ouvir de novo. Assiste, ouve. Hoje nós temos a tecnologia que facilita a nossa vida, cara. Você assiste aula em qualquer lugar mesmo, literalmente. Literalmente. Você assiste em qualquer lugar. Senta lá e assiste, não perca seu tempo. E agregue valor otimizando, né? Usando o seu tempo para adquirir conhecimento. Para de perder tempo com bobagem, com Facebook, que não te agrega nada, com vídeos de pegadinha. Vai buscar conhecimento, que isso vai te fazer crescer e se desenvolver. Não desista dos seus sonhos. É possível alcançar os maiores patamares se você acreditar em si mesmo. Que show, meu amigo. Cara, obrigado, Alberto. Obrigado de coração mesmo, cara. Foi incrível, incrível. Super divertida, super descontraída a tua história. Você é uma pessoa sensacional. Não conheço a tua esposa, mas deve ser uma mulher incrível também, cara, por estar junto com você aí nessa batalha, nessa luta, meu amigo. Cara, muito obrigado mesmo, Alberto, de coração, cara. Vou deixar aí você dar suas palavras finais aí e a gente vai fazer o encerramento do conteúdo. Tiago, eu que agradeço de coração a oportunidade de estar partilhando um pouco da minha história, da experiência que tive aí, antes e depois do Tiago, né? Antes e depois do Tiago, porque realmente foi um divisor de águas, assim, em termos de conhecimento. Eu tinha muitas dúvidas, muitas mesmo, Tiago, não era muitas não. Alberto, mas você tem 30 anos na área, eu não tenho vergonha de falar não, gente. Eu tinha muitas dificuldades, eu nem sei quantos anos o Tiago tem, mas eu acredito que ele é mais novo que eu. Assim, uma pessoa nova e que tem essa bagagem, esse conhecimento, essa experiência e disposto a partilhar, a entregar sem reservas. Pessoal, entenda isso, ele não entrega só no curso. Quando você vai no gratuito, lá no canal do YouTube, eu aprendi muito só assistindo gratuitamente o material dele. Quem fala diferente é um mentiroso. E fala assim, ele é mercenário, ele é mentiroso. Porque o que ele entrega no canal do YouTube, no Instagram dele, de conteúdo, nas lives que ele faz diariamente, tirando dúvidas, mentoreando pessoas gratuitamente, é surreal. Ninguém faz isso, cara. Então, olha, eu sou muito grato a Deus, primeiramente, pela vida do Tiago, por ele ter sido esse instrumento, essa ferramenta, para que pudesse transmitir essas experiências, esses conhecimentos técnicos, e de forma real, né? Sem mascarar, eu sou top, eu sou melhor, que é isso e aquilo. Fala real, cara, eu fiz muito isso.
real é essa, cara. O ideal seria isso, mas o pessoal não faz e ninguém fiscaliza, infelizmente. Era bom se tivesse. Não é. O mundo real, o ideal é aqui, mas o real é aqui. Hoje nós estamos no real. O real é isso aqui, cara. Infelizmente, a gente trabalha com essa. Então, essa proximidade do Thiago conosco é fantástico. E eu agradeço muito pela oportunidade de se conectar com você, estar contigo. Eu já falei com o Thiago, quando ele vir aqui para São Paulo, ele tem lugar para ficar, né? A gente pode ter certeza que a gente vai recebê-lo com muito carinho na minha casa. Você vai conhecer a minha esposa, conhecer a minha prole de bicho, né? Que eu tenho 3 cachorros, gatos. Você vai conhecer a equipe toda lá. E será um grande prazer, uma honra recebê-lo aqui. Quando eu vir para São Paulo, não esquece de falar, de ligar, me chamar, que eu vou ter o prazer de recebê-lo, de buscar lá no aeroporto, falar, Thiago, vem comigo, vamos almoçar junto, vamos passar o dia junto. Você vai dormir lá em casa, cara. Você não vai sair de São Paulo sem ir lá em casa, não. Tá bom, Thiago? Forte abraço, amigo. Obrigado pela oportunidade. Que show, meu amigo. Muito obrigado mesmo, Alberto. E você que está nos assistindo, né? Se você quer acompanhar mais os nossos conteúdos, na descrição aqui desse vídeo, vocês vão achar o nosso link do grupo do Telegram, grupo do WhatsApp. Lá nos grupos a gente publica todos os nossos conteúdos, né? Tanto os gratuitos, quando a gente está em lançamento, tem desconto ou tem condições especiais, a gente divulga lá nos grupos também. Entra aqui nos grupos para você ser notificado de todos os nossos conteúdos. Tiago, e como é que eu faço para mim poder acessar aí os cursos que o Alberto falou? Na descrição aqui você também vai achar o link de todos os nossos cursos. Tiago, eu quero ser um outlier. Aqui embaixo também vai ter um número do WhatsApp, que é onde você pode entrar em contato. Vai um robô, inicialmente é um robozinho que vai te responder lá, mas você vai ter uma opção de falar com o atendente. Vai lá, fala com o atendente também, que eles vão te orientar como é que faz. Você vai agendar uma reunião comigo e a gente vai bater um papo aí e a gente vai explicar como é que funciona também o SST Outlier. Beleza, pessoal? Alberto, muito obrigado. A você que está me assistindo, nos assistiu até aqui o final, muito, mas muito obrigado mesmo pela tua presença, pela tua participação e até a próxima, pessoal!